Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, of Magnetic Service. do Serviço Magnético. I want you to feel the stillness. Eu quero que vocês sintam a calma. It's not often that it is this way. Nem sempre é assim. The rocks are listening. As rochas estão ouvindo. If I told you, dear Se eu ones, dissesse a vocês, meus that the queridos, rocks were alive, que as rochas estão vivas, o que vocês diriam? where they don't match the Pois elas scientific não se enquadram identity or da identidade definition of científica ou definição científica do que é a vida. life. I've also told you that they will come Eu também a disse a vocês que chegará um dia when the definition of life quando a will definição de actually vida have to change. literalmente precisará mudar. For science will come to the Pois a truth ciência and agreement, I will chegará a um say, acordo confluence of e discovery. chamará isso de uma confluência de When they descoberta. start to look at Quando eles começarem multidimensionality a olhar para a identify multidimensionalidade, identificá-la pelo que ela é and be able to measure it. e ser capaz de And when medi-la. they do, they will see E the quando eles things fizerem in isso, eles nature, verão rocks as and coisas trees, na natureza, nas rochas, nas that árvores, redefine what is que alive and redefinirão what is not. aquilo que está vivo e o que não está. And so when I say to you, the E portanto, rocks quando eu are digo a vocês que as rochas estão listening in a ouvindo, certain way, de certa not forma, defined the way you think. não definida da forma como vocês pensam, elas estão. I would like to talk about science Eu gostaria de falar in sobre this ciência period of time, neste pequeno período de tempo, in a way that would seem to de uma be forma complementary, que parecerá that's just não complementar, the way it seems. mas esta é apenas a It is the forma como science parece. of this planet which É a is taking ciência you desse to this planeta place. que está It's the levando science vocês of para the este planet lugar. É a ciência do that will planeta allow you to que discover permitirá a that vocês descobrirem which will aquilo then prove que spirit. então provará o Espírito. So it's coming. Então isso And está it will be vindo scientific. e será científico. But the science of today Mas a ciência has some de hoje biases. tem algumas I would like to tendenciosidades. talk about that. Eu gostaria de falar sobre isso. Before I talk about that, Antes de falar something. sobre aquilo que está aqui diante de vocês. There are many kinds of science. Há muitos tipos de There are the ciências. disciplines of science. Há as disciplinas da Various ciência, studies. os vários estudos. But scientists will tell you that Mas os cientistas dirão a vocês que, na verdade, há dois grupos. the one group is trying to study Um the grupo things that está are tentando estudar as coisas que são and explain them. e explicá-las. The other group tries O outro grupo to take tenta that which is and project it to pegar future aquilo que é causality. e projetar isso para uma causalidade futura. Isso significa que eles serão aqueles que inventarão aquilo que vocês usarão no futuro. And the various kinds of science have E os vários different tipos de kinds of ciências evidence. têm diferentes tipos de evidências. Various kinds of sciences Vários tipos de don't have a ciências lot of evidence, so they não create têm the muita machines evidência, that então will eles criam os equipamentos or para the produzi-las, experiments that will ou show. os experimentos que mostrarão. And so they are creating E portanto, that which eles they estão will criando examine, aquilo que eles então and examinarão. that then becomes their evidence. E isto então for se creation. torna a evidência deles através da Then criação. there are the other scientists that have a Então há outros multitude of cientistas evidence in front of que them. terão várias evidências à frente deles o tempo todo. Astronomy is one of those. A astronomia é uma Evidence destas. is always A evidência está sempre always lá, available to be studied. sempre disponível para ser That estudada. kind of science Este tipo de deciding ciência what happened, está when decidindo it happened, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. that is much like geology. Isso é muito parecido com a geologia. A geologist is faced Um geólogo with a multitude, a confluence É apresentado com uma confluência de evidências que são tão impressionantemente grandiosas que frequentemente eles não sabem para o que estão olhando. Not only that, but the Não apenas eons isto, mas os change éons that which they see. mudam aquilo que eles veem. So as they take a look at Então, one thing, conforme eles dão uma olhada em uma coisa, por things exemplo, that may be obfuscated as coisas que talvez is what happened esteja totalmente ofuscado é o que aconteceu com os éons antes daquilo para o que eles estão olhando. Eu quero falar a vocês sobre as tendenciosidades que in ocorrem. science. It is Na supposed to be ciência, fresh. The supostamente scientific deve method ser is novo, supposed to be o método one científico that deve ser excludes um things que exclui that don't coisas matter and includes que não things that importam don't. e inclui coisas que sim. It is supposed to be a method that Supostamente is deve ser um unbiased. método que não é tendencioso, mas ele é muito tendencioso. Let's take the one that I speak of often. Vamos agora falar daquele Scientists que nós in the mencionamos field of their frequentemente. expertise Cientistas, em seu campo de experiência, acreditam que eles sabem certas coisas sobre aquilo que eles estudam. E estas certas coisas acumulam e criam uma visão tendenciosa, de forma que eles pensam saber onde procurar a próxima descoberta. Então a tendenciosidade se torna aquilo que eles pensam
estar procurando. E então eles desenham os experimentos para aquela tendenciosidade e, sem nenhuma surpresa, mas algo que eles pensam que está lá, e então esse é o desenho do experimento. O clássico foi a procura pelo DNA lixo. Eu já dei essa informação antes. Por mais de 30 anos, colocado diante de vocês está a química do DNA que não podia ser resolvida. 90% da química da vida ela mesma era um mistério. Ao longo da Idade Moderna, até 2012, era considerado insolúvel. Até mesmo aquilo que vocês chamam de lixo. Porque não havia nenhum propósito que eles pudessem ver. E o motivo para ser tão invasivo é porque estava sendo estudado por cientistas da vida, químicos e biólogos. Eles estavam procurando por códigos, estavam procurando por aquilo que eles esperavam, baseado no que eles viram no passado. E eles estabeleceram em sua mente, é assim que será, vamos olhar lá, e não encontraram nada. Então nós dissemos mais tarde que a grande descoberta veio de linguistas que estudavam padrões de palavras, porque naqueles 90% havia linguagem, havia informação. É clássico. O outro, sobre o qual nós não falamos ainda, mas falaremos em algumas semanas, está no grande coletor de hadrons. Lá, eles colocam uma tremenda quantidade de energia para reunir os átomos de hidrogênio quase à velocidade da luz, quebrando, gravando as explosões e vendo o que surge daí. E eles têm trilhões de fotos do que surge do experimento. Como se analisa aquilo e dá sentido àquilo? Eles dirão que eles têm programas projetados, programas que procurarão aquilo que eles acreditam estar lá. Meus queridos, eles encontrarão parte daquilo e no processo eles perderão o que realmente está lá, porque o programa deles não inclui procurar por isso. Então percebam, até mesmo na física mais elevada, há tendenciosidade sobre a forma como vocês pensam que as coisas funcionam. E então, desenhando os experimentos ao redor disso. A grande tendenciosidade da geologia é esta. Desde que vocês têm estado vivos, meus queridos, neste planeta, a geologia funciona de forma lenta. Há, portanto, a tendenciosidade de que toda a geologia tem sido extremamente lenta. E então, quando vocês veem algo no horizonte, vocês então estabelecem em sua mente quanto tempo demorou para aquilo ser o que ele é. E então vocês conectam isso no que vocês acreditam ser verdade. Que os fatores de erosão, os tipos de rochas, a dureza e a maciez, tudo se conecta em um processo muito, muito lento. E isso, meus queridos, está completamente errado. O que os geólogos não esperam é que quando a Terra estava sendo formada, naqueles milhões de anos atrás, havia uma tremenda agitação. E os processos envolvidos eram enormes. Os pesos da água em uma terra recentemente formada eram enormes. As coisas aconteciam muito mais rápido do que eles pensavam. Há alguns poucos geólogos que compreenderam um ponto com a explosão que aconteceu no Monte Santa Helena, quando eles conseguiram ver o que eles pensavam que anteriormente tinha acontecido em centenas de anos, aconteceu da noite para o dia, e eles perceberam que o processo de um vulcão pode criar coisas que eles não esperavam na estrutura de tempo, que nunca foi ensinado a eles na escola. Então deixem-me dizer-lhes para o que vocês estão olhando. E eu aliarei isto novamente com aquilo que vocês viram no Grand Canyon. É difícil descrever isso. E em termos geológicos eu não o farei. Em inglês direto eu o farei. Aquilo para o que vocês estão olhando agora terá os atributos de milhares e milhares de anos de erosão do vento. Há um padrão na erosão do vento e na erosão pela água. Isto é basicamente o que vocês veem. Mas, debaixo disto, meus queridos, o que realmente está ofuscado e não é visto pela forma como é
É o oceano que estava aqui. Not just an ocean, dear Não ones, apenas um oceano, meus but an queridos, ocean on the move. mas um oceano em How movimento. do I tell you this? Como eu posso dizer isso a vocês? Almost to the continental Quase divide. até a divisão continental. That which you call the Western Aquilo que United vocês States chamam had de several major o oeste dos Estados Unidos teve várias grandes agitações para literalmente deixar o oceano entrar e retornar, com terra surgindo e retornando novamente. Você pode imaginar esta força de um oceano inteiro sendo liberada e vindo. and in its force, for E em sua força, perhaps hundreds of years, talvez to be reversed centenas de back anos, again. então ser revertido e sair novamente. Eu direi a vocês que aquele Grand Canyon foi cortado em menos de 300 anos, com um oceano feroz, algo que vocês nunca viram neste planeta, neste ponto. Este planeta é pacífico agora, já terminou aquele tipo de geologia, já terminou com aquela quantidade massiva de movimentos em uma quantidade pequena de tempo. É assim que era a And if you Terra. could see this, E se vocês pudessem ver isto, vocês compreenderiam que debaixo daquilo que vocês pensam que é a erosão do vento, na verdade há a erosão de água. Vocês podem ver o que surge aqui. Na cama do oceano que está aqui havia ilhas, ondas batendo contra ele, erodindo o que vocês veem hoje. Aquele foi o início, aquele foi o molde do que vocês veem hoje, que mais tarde foi mais erodido com o vento e com a chuva. Aqueles que estavam aqui e vivem em outras áreas sabem e encontrarão conchas marinhas em toda parte. Este era um oceano. Não era um oceano calmo, era um oceano em movimento. Conforme as placas se levavam, giravam, empurravam. Era mais do que vocês jamais poderiam ver. Um movimento que era mais do que esperado de qualquer geólogo. Rápido, feroz, e fez os grandes cortes que vocês veem em toda parte, diretamente para cima e para baixo, muito mais do que apenas vento e chuva através de milhões de anos. Então eu quero que vocês pensem nisso, eu quero que vocês se lembrem deste dia, e eu direi novamente porque chegará uma época quando os geólogos dirão: sim, nós reconhecemos isto agora. Esta é a lição de ciência para o dia. Eu quero que vocês olhem para estas coisas com olhos diferentes. Eu quero que vocês olhem para a confluência da natureza que criou a beleza, que hoje é o deserto. Eu quero que vocês olhem para fora e vejam a cama do oceano diante de vocês. Imaginem as ondas batendo. Um oceano que nunca estava parado, estava sempre se movimentando. E como através de centenas de anos e milhares, indo para frente e para trás, isto ocorreu. É o motivo por haver um delta em ambos os lados do Grand Canyon, porque ele fluiu numa direção e depois na outra direção, e depois numa direção e na outra, cortando o que vocês veem aqui, em uma majestuosidade para a qual vocês podem olhar hoje. Controverso? É claro. E assim é.